Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui com o Taumaturgo, mas vou chamar ele de Talma, né? E o Luciano da Nexus. Eles vão fazer a apresentação sobre um aplicativo integrado ao BIM 360 que eles fizeram na plataforma online de vocês, né? Vocês criaram uma plataforma online integrada com o BIM 360. Então, pessoal, eu vou passar a vez aí pro Luciano e pro Talma. E, por favor, toquem aí. Fala. Olá, pessoal. Boa noite a todos. A gente tem, então, tinha falado com o Fábio, para explicar a nossa plataforma, tem que explicar um pouco da história do que a gente vem construindo aqui, né? E explicar nosso mercado local, nossa área de atuação um pouco. Então, a gente fez uma apresentaçãozinha aqui, deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Ok. Só me confirma se conseguem ver aí. Estão vendo aqui? Tá. Então, para começar, quem que é a gente, né? Meu nome é Taumaturgo, eu sou engenheiro civil formado pela FMT, estou finalizando uma pós-graduação em BIM pela Zigurati, e aqui na Nexus eu trabalho com parte de instalação, e como é uma empresa muito pequena, já vou falar um pouco disso, né? Eu trabalho também na parte de coordenação em BIM e a parte de gerenciamento em BIM aqui dentro. Então, como é uma empresa muito pequena, a gente sabe que a gente ocupa vários papéis, né? Que às vezes, talvez em coisas muito grandes, seriam subdivididos, mas aqui a gente faz basicamente tudo. Vamos se apresentar? Boa noite. Sou projetista estrutural e atuo também nessa parte de desenvolvimento. Então, no desenvolvimento dessa plataforma em si mesmo. Sim. E tá. E a Nexus, né? Quem que é a Nexus? A Nexus é uma empresa que a gente formou em 2018, então a gente não tem muito tempo aí, até que a gente é relativamente novo, né? A gente começou em 2018, só que eu já comecei com essa ideia do BIM, já estava um pouco falar sobre BIM, saí da faculdade e dentro da faculdade não escutei nada a respeito, mas depois da faculdade a gente escutou um pouco em BIM, sobre o BIM, não sei o quê. Falei, vou começar com isso aí, né? Que é o futuro, Então, a gente criou a Nexus e começou a trabalhar com projetos, mas a gente sempre usou o espaço para a gente experimentar coisas. E como é um lugar que a gente tem uma liberdade muito grande para testar, eu sempre tive essa ideia de que vamos testar, vamos errar, vamos experimentar as coisas e vamos tentar melhorar. Então, nossa área de atuação hoje, como a gente fala, é de pequenos projetos. Nós somos basicamente recém-formados, né? Eu formei em 2016, você formou em 2020. 2020? 2020. Os outros que tem aqui também, o meu outro sócio, ele formou em 2020 também, o Guilherme trabalha com a gente também em 2020, então eu que sou o cara mais velho aqui, formei em 2016, então a gente é realmente novo, a gente é novo no mercado. A gente começou num ramo de projetos residenciais, né? Então, trabalhando no Cloud QI, QI Builder, e o meu sócio já começou com essa parte de aerofotogrametria, então a gente já começou talvez com umas ideias um pouco diferentes, que no mercado aqui não tinha. E eu vou falar um pouco para vocês como que é o mercado local aqui de Cuiabá. Nós somos aqui de Cuiabá, né? Capital de Mato Grosso, espero que vocês conheçam a nossa cidade. E quando a gente começou, a gente viu que tem uma maturidade do BIM muito baixa aqui. Então, tem alguns escritórios que já trabalhavam com Revit quando a gente começou, que eles falavam que trabalhavam em BIM, a gente entrou em contato, mas era sempre uma coisa assim, eu trabalho totalmente em BIM. Daí você entrar em contato, você vê que era basicamente Revit. Não era uma parte de um fluxo aberto, não tinha uma comunicação, não tinha muito padronização das coisas, então a gente sentiu um pouco de dificuldade no mercado local. A gente tem também uma certa dificuldade, tanto no setor de construção, de querer modernizar, aqui é um pouco engessado ainda, o nível de maturidade aqui no estado é baixo, e com isso o nível dos nossos clientes também é baixo. Então a gente tem ainda um pouco de dificuldade de apresentar o BIM para o cliente. E como a gente começa, a gente tem que sempre buscar as nossas referências, né? A gente estagiou em escritórios aqui locais, que são escritórios de renome, fazem projetos muito bons. E quando a gente foi começar, a gente pensou, a gente precisa de uma referência, né? Pô, a gente vai começar a fazer projetos, a gente precisa, tipo, um servidor, nomenclatura, então a gente começou basicamente trabalhando com um servidor local, certo? E o sistema de pastas e projetos que a gente começou foi baseado no escritório aqui local.
Então, esse aqui é o primeiro nomenclatura que a gente utilizou. Então, você vê que é uma nomenclatura relativamente simples, e apesar de ser simples, eu vejo muitos locais ainda hoje que tem uma nomenclatura muito mais bagunçada que essa. A nomenclatura baseada basicamente em o ano que a gente estava, o número do cliente, a disciplina e a revisão. A gente começou a adotar isso. Começamos a adotar, começamos a utilizar, era para a gente estava legal. Só que começava, por exemplo, a surgir alguns pequenos probleminhas assim na parte administrativa, que é a parte que eu gosto mais de mexer. Eu não gosto tanto de mexer com projeto, eu gosto de mexer mais com gerenciamento de fluxos, eu gosto de mexer mais com essa parte de gerenciamento em mim mesmo. Daí, por exemplo, essa aqui na direita, que a gente tem aqui, foi um projeto que a gente fez no começo do ano passado, pro 2020, né? Que era um serviço que a gente foi realizado uma estrutura metálica num terraço para o sistema fotovoltaico. Então, a gente tinha uma estrutura de pastas para organizar, que para a gente manter essa nomenclatura de arquivos, todos esses pontos aqui são pastas. Então, a gente já estava na pasta de projeto. A gente tinha os arquivos recebidos. Dentro dessa pasta, a gente tinha subdividido normalmente o que a gente recebia. A gente tinha uma segunda pasta de modelos 3D que a gente gerava. Daí tinha uma terceira pasta que eram os serviços em si que a gente prestava. Então, nesse caso, tinha o levantamento aerofotogramétrico, o S-Build, a estrutura metálica, que foi sofrendo revisões, né? A gente sabe que a gente entrega o projeto, o cliente olha e fala, não gostei. Daí mexe, revisa e tal. E no final, a gente ficou com uma estrutura hierárquica de pastas que tinha 5 níveis. E era um projeto muito simples, uma coisa pequena, entendeu? E à medida que a gente foi utilizando, foi pegando projetos com um pouco mais de complexidade, um pouco mais de disciplinas, o número de pastas que a gente foi utilizando ficava muito grande, ficava gerando muito arquivo, e foi muito, como eu não tinha uma base teórica tão forte, a gente foi muito por tentativa e erro, né? Então a gente passou esse modelo aqui de nomenclatura de arquivo, passou um tempo, a gente falou, vamos adotar outro. Passou um tempo, a gente foi experimentando, até que chegou na parte que a gente se baseou na ISO, entendeu? Por quê? Porque eu estava vendo que estava muito problema. A gente pegou o primeiro projeto nosso que tinha mais de uma edificação dentro de um projeto, que era assim, 3 blocos de edificação, e a minha nomenclatura estava ótima. Porém, eu percebi que para cada bloco ele estava com o mesmo nome os arquivos, só subdividido em pastas diferentes. E eu não tinha, quando a gente trabalha ainda muito no fluxo Open BIM, assim, né? Porque a gente não tem tantos recursos financeiros para ter todo mundo aqui utiliza Autodesk, a gente usa muito AutoQI, então a gente faz muitos, às vezes, tratamentos de referência arquitetônica, subdivide por pavimento. A gente tinha também uma dificuldade, tanto na parte de edificações, quanto na parte de níveis. E também a gente queria diminuir um pouco o número de passos e simplificar. Daí, até que um colega meu da pós-graduação falou para a gente trabalhar um pouco em cima da ISO, né? Então, a nomenclatura da ISO padrão, né, que na verdade ela é baseada na norma inglesa, né, a gente tem aqui a parte do código do projeto, primeiro, o originador, o volume, que é o volume de dados, no caso, seria como se fosse edificações, né, então, por exemplo, tem um prédio de uma kitnet, daí tem 2 kitnets, cada uma seria um volume de dados, e aqui a gente consegue diferenciar, né, a parte do nível em si, se esse arquivo tem um nível que é relacionado, o papel, que é o papel da pessoa, essa parte ainda ficou um pouco confusa, e a parte de código sequenciador. Porém, essa nomenclatura já estava até demais para os projetos simples que a gente pega, né? Era uma nomenclatura muito boa, mas, por exemplo, ela tinha muita complexidade para uma coisa que era muito pequena. Então, a gente deu uma adaptada nela para manter ela um pouco mais simples, né? Mas você vê que é basicamente igual. A única coisa que eu fiz diferente, eu peguei essa parte de disciplina, que é o papel que eles chamam de papel, né? Aí se fala em papel, né? O constructor, o civil engineer, mechanical engineer, não sei o quê. E eu trouxe para disciplina, né? Que é uma parte que a gente quer mais, por exemplo, no nosso mercado local trata muito mais isso, né? Fazer um projeto de concreto, projeto de aço, projeto de hidrossanitário. Então a gente trouxe a parte de disciplina. E a única diferença que eu fiz em relação à estruturação, eu trouxe a disciplina para frente. Em relação ao que a gente tinha antes, né, que o tipo de arquivo vinha antes do papel,
eu preferi trazer isso um pouco para frente, porque daí na hora de a gente estruturar no servidor, ficava um pouco mais interessante. Mas o resto a gente manteve igual. Então, por exemplo, o código de projeto, que antes a gente utilizava 2 campos, do ano e do cliente, ficou uma coisa só, sendo que os 2 primeiros dígitos já é o ano e os 3 últimos dígitos é o sequenciador numérico do cliente, o originador, né, no caso, para o arquivo nosso, o volume, que são as edificações, o pavimento, daí aqui, obviamente, eu traduzia isso, né, então PT seria, por exemplo, pavimento térreo, e isso ajudou muito a gente, né, ajudou isso a estruturar muito o nosso servidor. Só que daí também, com o nível que a gente vai evoluindo em BIM, eu falei, eu preciso de um CDE, né, eu preciso trabalhar no ambiente comum de dados, né, eu não posso ficar trabalhando local. E a gente tinha alguns objetivos que eu tinha adotando o BIM 360 como CDE. Primeiro, o BIM 360 foi o primeiro que me foi ofertado comercialmente, né? Então, ele foi por isso que a gente testou ele primeiro, né? Então, eu já cheguei a testar o BIM Sync na pós-graduação, mas assim, o BIM 360 foi o primeiro CDE que me ofereceram um custo relativamente ok. Era um custo de, na época, acho que foi R$ 1.600 por ano, por um serviço ilimitado, né, de espaço. Isso foi muito bom para a gente. A gente estava com... Eu queria basicamente controlar as versões dos meus arquivos, ter uma parte de segurança, porque aqui, eu acho que deve ser isso meio que padrão, assim, no Brasil atualmente, que cyberataques acontecem. Então, por exemplo, até o escritório dos meus pais já sofreu um roubo de servidor, e eles tinham uma cópia de segurança e conseguiram perdendo 2 dias de trabalho, mas a gente não tem isso. Então, essa parte de segurança me pegava um pouco, principalmente sendo tipo dono de empresa. É uma coisa que, pô, se eu perder meu servidor, se eu não tivesse nenhum tipo de backup e perdesse meu servidor hoje, eu não sei o que faria, né? A capacidade de armazenamento era um negócio que me chamou bastante atenção, né? E uma parte que é muito importante para quem faz pequenos projetos é de reduzir os custos de entrega de projetos. Então, por exemplo, uma casa completa que a gente vendia, sei lá, por R$ 10.000 um projeto. Quando você vai gerar pranchas, sei lá, seriam 20 pranchas de estrutura, mais 8 pranchas de sanitário, mais umas 8 pranchas de hidráulico, mais não sei quantas pranchas. Com uma prancha colorida, isso dava um custo muito alto para a gente. Então, a parte de a gente trabalhar com uma entrega virtual foi uma das coisas que a gente também optou pelo BIM 360. Porém, como assim, a gente era muito novo na área, eu não entendia muito bem como funcionava a parte de licença do BIM 360. Então, eu entrava no BIM 360, gerenciamento de conta, e chamava todo mundo que eu queria. Então, quando eu percebi que eu fui visualizar minha conta, eu tinha 30 pessoas a mais do que eu podia, porque eu não sabia que para cada pessoa que eu precisasse adicionar no projeto, eu precisava de uma conta. Então, isso bateu numa tecla muito importante, que é o seguinte: meus clientes, ninguém aqui conhece muito o que é BIM, eu não tenho escritórios parceiros que trabalham com BIM 360. Então, a gente tinha um pequeno problema de que a gente só tem o BIM 360 para a gente. Então, a gente tirou o acesso de todo mundo, e daí ficou uma parte que a gente não tinha como mostrar. A gente não tinha como fazer uma parte muito importante do BIM, que é a parte de colaboração, de você trabalhar, todo mundo ter as mesmas referências. Então, isso foi um pouco complicado para a gente, né? E o cliente final também, eles sentiram muita dificuldade em utilizar o BIM 360. Normalmente são pessoas que não têm o costume de manipular modelos 3D, eles não têm muita familiaridade. Então, ele entra no BIM 360, vai dar uma estruturação de pasta ali que não é uma coisa muito intuitiva. Então, o BIM 360 é ótimo para a parte do técnico, do projeto, quem vai mexer com o projeto, o arquiteto, quem vai mexer com obra. Mas para o cliente final, pelo menos nos nossos casos, são clientes que não é um cara que está construindo um prédio, ele é um cara que está construindo uma casa, ele é um cara que está fazendo um laudo de uma estrutura. Então, são clientes pequenos. Essa área técnica pega muito essa dificuldade. Então, a gente viu algumas limitações do BIM 360, né, para o nosso recurso financeiro, era a parte de número de licenças, que a gente só tinha uma licença. O cliente ela tinha dificuldade de usar, a gente não conseguia visualizar número de pontos, que é uma coisa que a gente quando a gente começou, né, a gente já fazia número de ponto com a aerofotogrametria, que meu sócio ele gosta muito dessa área, então a gente sempre vai na obra, a gente passa o drone lá, gera um número de ponto, que a gente só conseguia ver aqui, dentro do escritório. Então a gente
gerou 90 pontos da obra, legal, a gente abre no Revit, abre no Navisworks, abre no Recap, pô, legal, mas a gente não consegue passar isso para o cliente. E uma parte também que a gente tem como limitante é que, por exemplo, a gente tem aqui 2 collections da Autodesk, então a gente trabalha às vezes com works, como são projetos muito pequenos, a gente não tem necessidade, às vezes, de trabalhar com mais de uma pessoa num arquivo, mas às vezes quando a gente está com uma demanda mais elevada, a gente cria um workset aqui, né, e trabalho colaborativo no Revit e vai 2 mais pessoas. Só que também a gente tem esse pequeno problema que a gente não tem recurso para ter o BIM 360 Design, então eu não consigo fazer isso na nuvem. Então a gente ainda tem o servidor como nossa principal ferramenta, né, para gerir isso, e a gente precisava de alguma maneira para integrar isso para o cliente final. E foi aí que o Luciano, na época, ele sugeriu uma ideia, que ele veio primeiro com a ideia de a gente fazer um portfólio do que a gente tinha, né, e exibir no site os nossos modelos. Só que daí, rapidamente, ele já percebeu que isso podia evoluir para uma outra parte, né? E daí a gente viu, como a gente já tinha uma base estruturada, essa parte de nomenclatura de arquivos, foi relativamente simples, né? A estruturação, né? Como a empresa já estava bem organizado o fluxo de arquivo, a gente conseguiu fazer uma plataforma que, com uma lista de arquivos, consegue gerar uma apresentação. Exato. Foi essa a ideia. Então, por exemplo, até gostaria, vou mostrar daqui a pouco, falo bem rápido aqui, agora será. A gente conseguiu trabalhar com... No caso, a gente hoje em dia trabalha com uma pasta para cada projeto. A gente tem um projeto, a gente abre uma pasta só e joga tudo lá dentro. Então, a gente fica com 200 arquivos dentro de uma pasta e é organizado. Essa aqui é a parte interessante, é organizado. E dentro do nosso BIM 360, a gente conseguiu fazer isso. Então, eu vou agora parar dessa parte do slide, vou mostrar um pouco a plataforma em si, né, no nosso site. Então... Oi? Não, tá visível. Tá visível, né? Isso. Esse aqui é o nosso site, né? Então, ele está aqui. E a parte da plataforma em si, a gente faz nossas entregas aqui nessa aba dos meus projetos. Vou só fazer meu loginzinho aqui. Então, a gente tem, esses aqui são os nossos projetos do BIM 360, tá? Isso aqui, pessoal, é que eu errei essa nomenclatura, não percebam isso. Mas eu quero mostrar, por exemplo, esse serviço que a gente prestou. Foi um supermercado que fez uma parte de um laudo estrutural. Então, o Luciano e um outro parceiro nosso, o engenheiro Guilherme Barbosa, a gente fez eles fizeram a parte de cálculo, eu trabalhei mais com a parte do fluxo que a gente utilizar. A gente conseguiu fazer toda essa entrega para o cliente final desse laudo, tudo que era relacionado a esse laudo dentro do site. Então, por exemplo, toda a parte da parte de estrutura de aço, eles tinham um modelo nativo no Revit que a gente utilizou para fazer uma modelagem inicial, né, para fazer uma análise. A gente utilizou o Darno, fez um modelo analítico, passou por si, fez as verificações, depois voltou. Então, teve um negócio bem integrado, entrega, inclusive, das pranchas da lista de material. Foi tudo feito através do nosso site. Então, aqui a gente tem a capacidade de verificar as versões dos arquivos que a gente upou, quando a gente upou, fazer download dos arquivos em si. A gente tem as listas de material, isso tudo a gente conseguiu disponibilizar para o cliente de uma forma simples, visual, intuitiva. Só que também, agora vem as partes mais interessantes também, a gente conseguiu colocar coisas que no BIM 360 a gente não tinha possibilidade de colocar. Então, por exemplo, nesse caso aí, era um laudo estrutural de uma cobertura de um supermercado. Então, a gente foi lá, a gente passou o drone lá. Então, a gente conseguiu colocar no nosso ambiente a nuvem de pontos que a gente gerou. Essa parte mais técnica, depois o Luciano vai explicar mais. Mas, por exemplo, a gente tem aqui a nuvem de pontos, que a gente deixou isso... Pô, quando você vai fazer um projeto de cobertura, é muito bom você ter isso referenciado, você conseguir ver, ter uma análise visual, você conseguir entender as coisas. E aqui a gente conseguiu ter uma maneira online da gente tirar medidas, você conseguir utilizar isso, né? Passar isso para o cliente, e até o cliente consegue utilizar isso aqui que é complicado. Você desce uma nuvem de pontos dentro do Navisworks para o cliente, ele não vai conseguir manipular aquilo, é um pouco complicado. Aqui fica um pouco mais simples, um pouco mais intuitivo. Que nem precisa baixar o arquivo em si também.
E uma parte importante também, como a gente fala aqui, eu gosto de tratar o BIM como sendo uma parte toda para além do projeto, né? Fazer projeto em BIM é muito... Pô, você vai lá, usa o Revit, faz as coisas, compatibiliza. Porém, a gente sabe que aquele projeto, ele tem uma intuição, uma intenção de uma construção de algo real. Essa construção de algo real, ela inclui muito mais coisas que são, por exemplo, documentação que você quer armazenar, por exemplo, registros fotográficos, notas fiscais, laudos, relatórios, diário de obra. Então, tem muita mais coisas que são simplesmente arquivos, são... Tudo que eu falei vai ser basicamente fotos, PDF, talvez, basicamente isso. E são coisas que, se você conseguir estruturar isso de maneira clara, gera uma transparência no seu processo e uma confiança, né? Porque, pô, tá tudo ali claro para todo mundo ver. A lista de material tá ali upada, pô. Se o cara comprou mais, se o cara comprou menos. O registro fotográfico tá ali para provar certas coisas. Então, ele gera uma certa segurança tanto para o cliente. Então, por exemplo, essa parte de fotos. Esse aqui, eu já vou até abrir o BIM 360 também, para mostrar uma parte interessante. Essa parte de registro fotográfico, a gente lança no BIM 360, a gente criou 2 parâmetros nele, que a plataforma faz essa leitura desse parâmetro. Deixa eu só achar aqui nosso projetinho. Eu quero também mostrar como que é organizado nosso BIM 360, né? Por exemplo, esse projeto. A gente tem uma pasta nossa que a gente upa nossos arquivos, que é basicamente a gente usa o servidor. Depois de um tempo a gente vai jogando aqui, eventualmente, para a gente fazer esse controle, ter essa segurança, não perder o arquivo. E quando está pronto, a gente upa nas páginas de entregas, que são subdivididas pelo volume da edificação, que é nesse caso aqui, a gente estava trabalhando com uma edificação, então não tinha volume. Porém, a gente precisava pelo menos de uma. Então, por exemplo, as fotos, certo? As fotos aqui na parte de entrega, a gente tem as fotos com 2 parâmetros criados no BIM 360. Quando a gente upa as fotos, a gente identifica qual que é essa zona aqui, como é que ele vai ser subdividido aqui. Então, a gente criou 2 zonas nesse caso. Foi a zona de interior, que era o projeto de reforço de uma estrutura. Então, a gente foi lá em loco, né, verificar como é que estava a estrutura, fazer todo um registro fotográfico das ligações. E teve a parte do drone, que era a parte de cobertura. Então, a gente criou essas 2 zonas, que foi a zona de interior aqui e a zona de cobertura. Então, você vai ver que como é foto com drone, gera muita foto, né? E a data que a gente foi lá. Então, foi tudo em um dia. Mas se a gente tivesse mais dias, a gente ia ter um catálogo disso, né? Registrado por data. Então, por exemplo, hoje em dia a gente já está estruturado para, se for fazer um acompanhamento de uma obra, a gente vai ter um registro fotográfico de forma clara para o cliente, ali estruturado por ambiente e por data. Só que, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso foi de forma muito simples de ser feito. Então, é basicamente criar um parâmetro BIM 360 e a plataforma entender esse parâmetro. Então, e também para facilitar, né, um pouco, a gente também criou algumas rotininhas no nosso fluxo, por exemplo, para renomear, por exemplo, vai lá, faz um mapeamento com o drone, né, a gente chega lá com 300 fotos. Se a gente fosse renomear isso manualmente, dá muito trabalho. Então, a gente tem essa pegada aqui de facilitar a nossa própria vida, né, então a gente cria rotina de renomear de arquivo, padronização. E como é a área que eu gosto, eu vou ser um pouco arrogante, mas a gente é muito bom nisso, entendeu? A gente é bem estruturado. Para o nosso porte, eu acho que a gente é uma das empresas aqui da região mais bem estruturada, essa parte de organização, fluxo de arquivos e controle disso. Mas aqui, a gente já mostrei um pouquinho a plataforma em si, né? Inclusive, eu gostaria de... Você quer mostrar ela, Luciano, depois? Agora, porque acho que eu ia falar basicamente isso, né? Essa capacidade que a gente fez, mas agora eu gostaria de passar para o Luciano, que ele quer a mente brilhante atrás dessa plataforma, né? Para ele explicar mais, mostrar os usos dela e como que ela foi feita em si. Vou começar a mostrar e você completa o que eu precisar, tá? Então, a plataforma é uma plataforma web, então dá para acessar em qualquer navegador, no computador ou no celular também. Teve um trabalho feito para fazer essa adaptação de como que é reorganizada a interface para ser compatível tanto no computador, tanto no celular, e essa visualização ficar prática. A gente usa realmente
vai na hora, está precisando verificar algum dado, dá para abrir no celular, verificar, visualizar prancha, visualizar modelo. Já para modelo fica um pouco limitado, a gente tem uma visão geral, modelo 3D, né? Mas para prancha a gente consegue realmente fazer o zoom, ver os detalhes e fazer o uso realmente que precisa. Tá. Então, como que está estruturado? A gente tem essa ideia de arquivos com nomenclatura padronizada que todo mundo está usando, permite ter um trabalho bem organizado, né? Os diferentes profissionais envolvidos, e isso facilitou de poder conseguir, com essa pasta única, gerar essa organização, como que eu vou para o site, tab, essa organização que a gente vê no site, por exemplo. A primeira parte que a gente está deixando em todos os projetos é o modelo federado, a ideia de, então, realmente juntar tudo, ter uma vista geral, todas as disciplinas. Depois, a gente subdividiu em disciplinas, arquitetônica, as partes de estrutura, de instalação, orçamentação, e essas categorias são dinâmicas. Então, se tiver um arquivo com a nomenclatura do C, que é estrutura de concreto armado, vai ter essa parte de estrutura de concreto armado. Se não tiver, nem aparece. Aparece realmente somente o que tem realmente no projeto, o que foi colocado na pasta de entrega. Vou voltar aqui. Então, a ideia de base foi usar o visualizador do Forge. A primeira necessidade foi visualizar IFC. Com o Forge, a gente tem pontos a mais. A gente consegue visualizar diretamente arquivo do Revit, sem fazer conversão. A gente não precisa fazer uma conversão para o IFC. Então, com o Forge, a gente consegue visualizar modelo 3D, Revit, arquivo do CAD, visualizar PDF, visualizar imagem. E depois a gente vai ver também que o Forge permite fazer conversão, mas que no nosso caso não foi necessário. Como a gente está comunicando com o BIM 360, a gente não faz conversão. A gente só vai buscar o que tem na pasta, recebe uma lista de arquivo e um algoritmo faz essa classificação, identifica a nomenclatura, e concreto armado, por exemplo, coloca na categoria, aí tem a subcategoria também, que eu posso mostrar aqui, por exemplo, estrutura de concreto armado, a gente subdivide. Vamos ver um projeto que está, eu acho que mais completo. O Marcelo também é completo. Marcelo. 2026. Embaixo ali, 2026. Isso. Por exemplo, estrutura de concreto. Aí a gente tem a subdivisão, né? Os arquivos mais geral, modelo para coordenação, que dá para baixar, para usar. Lista de material, subdivisão, prancha de locação, prancha de forma, prancha de armadura, tá? E o fato de ter feito essa implementação aqui, internamente no escritório, realmente a gente conseguiu personalizar. Ou seja, essas categorias atendem realmente o que a gente queria que tenha na interface. Então, inicialmente, tinha outras ideias de organizações, e usando a gente queria uma subdivisão a mais. A gente gostaria que apareça outro nome por padrão. Porque a gente tem, por exemplo, olhando o BIM 360, a gente está usando a ideia do underline aqui. A gente tem a nomenclatura do arquivo em si. No underline, a gente consegue colocar um texto que indica o que seria o conteúdo desse arquivo, qual é o assunto. E esse texto aparece aqui. Então, ou você não coloca nada, a gente tem, por padrão, um texto que aparece já, ou você indica um texto e ele aparece
e vai indicar o texto escolhido. Tá? Vou voltar aqui. Como que eu vou mostrar aqui? Isso. Então, a primeira parte foi essa ideia do Forge, de ler os arquivos e de gerar uma apresentação estruturada automática. A gente não precisa estar integrado no nosso fluxo de usar esses códigos, essa nomenclatura, então não tem esse trabalho de organizar. Já está organizado automático da forma que a gente decidiu e que a gente vai mudando e optando, tá? O segundo passo foi conseguir ver nuvem de ponto. A gente não encontrou, então, essa solução no 1360, de leitura de nuvem de ponto, e a solução adotada foi usar uma biblioteca, o Potree, uma biblioteca livre, que permite fazer visualização de nuvem de ponto. Então, a gente pegou essa biblioteca existente, foi feita as adaptações necessárias para poder ter uma integração. Vamos ver, essa aqui tem nuvem de pontos. O Luciano tem nuvem de pontos. Um projeto com nuvem de pontos. Ele abre um pouco. Então, a gente fez a adaptação do Potree, tem bastante opções, possibilidades que oferece. E a gente fez, então, a adaptação e simplificação da interface para ter somente o necessário. Topografia, nossas nuvens de pontos. Então, aqui a gente vê como a gente tem uma interface bem simplificada, o Potree tem muito mais opções. A gente deixou somente as opções que a gente achava necessário para ter uma interface simples para o cliente, simples para nós. Uma coisa legal nessa biblioteca, que vale a pena destacar, é que as nuvens de ponto que a gente está upando, que não são um número de ponto muito grande, a gente chega até arquivo de 1 ou 2 GB, mais ou menos, tá? Só que ele consegue baixar essa nuvem de ponto. Acho que não está aparecendo. Bom, não está aparecendo. A gente consegue baixar. A visualização é rápida da nuvem de ponto porque ele baixa de forma progressiva. Na primeira vez que eu vou clicar na nuvem de ponto, a gente tem uma resolução baixa. Ó, só tem alguns pontos. Aí ele vai baixando mais dados do arquivo aos poucos, melhorando a resolução, o que permite que a gente tenha um arquivo, uma nuvem de ponto já pronta para uso imediatamente. A gente não precisa esperar baixar 2 GB do arquivo para conseguir ver a nuvem de ponto. Baixar 2 GB do arquivo aqui, daí talvez uns 10 minutos para conseguir ver a nuvem de ponto. Aqui até parece que está baixado completo, mas não. A gente tem somente uma vista legal com esse zoom. Já muda a vista, faz um zoom, tem mais dados que ele vai baixar. Então, essa biblioteca é muito boa nesse sentido de baixar de forma progressiva e de permitir usar sem baixar inteiramente a nuvem de pontos. Então, a gente fez essa integração com uma interface para mandar essas nuvens de pontos, uma interface bem intuitiva. A gente fica mandando os arquivos, que a nuvem de ponto associa a um projeto, a um edifício, tá? A gente consegue controlar a visibilidade, se a gente quiser tirar a visibilidade da nuvem de ponto do projeto. Continuando aqui. Tá. Visualizador do Forge, visualizador do Potree para nuvem de ponto, a gente foi trabalhando com outros pontos a mais que a gente queria ter na plataforma. O registro fotográfico, que eu mostrei para vocês. No caso dos registros fotográficos, a gente encontrou algumas limitações a mais. Alguns passa a conseguir enfrentar. O Forge, quando ele vai buscar os arquivos que tem numa pasta, ele tem uma limitação que eu acho que é de 200 arquivos. Então, ele consegue mostrar os 200 primeiros arquivos que tem na pasta.
E quando a gente começou a colocar registro fotográfico, que foi escolhido colocar na mesma pasta, poderia ter sido feito uma pasta separada, mas foi escolhido assim, acabou tendo mais de 200 arquivos. Então, a gente teve que programar mais uma navegação para ir nas páginas seguintes. Não tinha sido programado inicialmente, a gente não tinha encontrado situação de ter mais de 200 arquivos, então a gente precisou implementar isso a mais, de navegar nas páginas, que uma única pasta do 360 está subdividindo em página de 200 arquivos, tá? E outro ponto foi conseguir pegar esses parâmetros, qual ambiente que é e qual data, para poder ter realmente uma coisa organizada na plataforma e que não dá trabalho, na verdade, renomear aqui a gente está fazendo de forma automática, atribuir ambiente a gente está fazendo por grupo de imagem, no 1360 a gente consegue selecionar o primeiro, selecionar o último, e a gente vai selecionando tudo. Aí a gente já muda todos de uma vez, a data e o ambiente. Aí fica organizado de forma bem rápida, bem prática. E na ideia de, a gente fez a visita, já chegando no escritório, já coloca no computador e já vai mandando com nomenclatura certa, indica ambiente, data, e está lá organizado para poder, tanto para nosso controle, como para o controle do cliente. E para o controle do cliente, a gente implementou mais uma funcionalidade também, que é o registro de arquivos. Então, a gente vê nessa interface essa parte de gerenciar, que é administrativo, o cliente não vê, nossos parceiros não vê essa parte de gerenciamento de usuários, o padrão de PUM, gerenciamento de QR Code, mas ele vê a parte de registro de arquivos, então só para os projetos que ele tem acesso, ele consegue ver o que está tendo em andamento, e nós conseguimos também ter um controle se foi realmente a gente já mandou ou não, como que está o andamento da equipe, qual a versão com a data, com uma interface bem intuitiva, né? Qual arquivo novo, se foi modificado, ok, qual o nome do arquivo, qual categoria, qual edifício, quando que foi feito isso, e a função para notificar. Então, os arquivos fez uma modificação, porque o projeto está em andamento. Tá, não notifica. Fez uma modificação, a gente, é uma fase final. O tá em obra já fez uma outra modificação. Aí a gente notifica todos os membros que são. Mostra o e-mail da notificação. Tá aberto em algum lugar? Tá aberto o e-mail. Tá aberto o Gmail. Aqui? Aí a notificação fica bem. Onde você recebeu ela? Hangar. Certo. Aqui tá? Eu acho que a gente recebeu esse aqui. Aqui em cima. Não. Pronto, esse aqui foi do Bem 360. Será que a gente mandou só para o Guilherme? Você não configurou para enviar para a gente? Não vai para a gente, não está configurado. Tá. Mas a gente fez uma estruturação, o e-mail fica estruturado igual dessa interface. Então, é bem claro para o cliente, com um link já para a pessoa acessar a plataforma. Aí, todos os membros envolvidos, então, geralmente tem a parte de arquiteto, quem está na obra também, o consultor, geralmente está nos membros do projeto, o cliente que fica notificado também, e qualquer pessoa que a gente adicionar aqui simplesmente, a gente tem aqui os acessos, compartilhamento, a gente consegue adicionar compartilhamento e essas pessoas ficam recebendo a notificação quando a gente ativa para mandar notificação. Então, fica bem na ideia de as plantas estão atualizadas no site, tem controle de data e versão, e os envolvidos no projeto são notificados. Né? Então, a gente quer tirar esse risco de estar executando uma plancha antiga, tá?
melhorar essa parte de comunicação, e a gente faz a comunicação também a mais para reforçar no WhatsApp, quando necessário, e ficar perfeito. Vamos continuar nos outros pontos. Então, tesouro forte, Portrait, registro fotográfico. Mais um ponto que a gente queria colocar é o COBE. O COBE, a gente fez uma implementação parcial. Então, a gente faz o projeto do Revit. Na verdade, não, a gente está fazendo arquivo Excel, né? Isso. A gente está puxando somente a parte de contato. A gente não está puxando o COBE inteiro. A gente está puxando somente a parte de contato. Então, a gente está conseguindo fazer esse preenchimento diretamente no Excel, sem usar as funções, por exemplo, do Revit para gerar COBE. A gente está colocando os projetistas, consultor, e a pessoa ter acesso diretamente no site de forma organizada, não na forma de um arquivo Excel, mas na forma de uma interface web, que é bem prático. Então, a pessoa consegue saber quem que foi responsável da parte de estrutura de projetamento, o contato. Então, por exemplo, eu mesmo, se estou saindo dos funcionários da Nexus, tá lá meu registro de qual estrutura de convertamento eu participei com o meu contato. Então, mesmo que eu for um profissional que pode ficar mais distante depois, meu registro está lá, e quando o proprietário precisa fazer uma mudança, tem um profissional que foi responsável caso tiver uma dúvida, for necessário. Tá ok? Essa parte de COBE. Então, a gente conseguiu fazer, manda o COBE, esse arquivo Excel, no BIM 360, e a plataforma consegue baixar esse arquivo, extrair os dados, fazer uma conversão, e apresentar esses dados na plataforma. Tá? E a nossa última criação aqui na plataforma de som foi essa parte de QR Code. Então, teve essa ideia de vamos colocar QR Code diretamente nas formas na obra. Então, na ideia que foi feito um trabalho de a gente consegue gerar uma prancha completa, tem as armaduras, por exemplo, das vigas, está misturado, ordenado, né? Mas a gente conseguiu aqui, foi feito esse trabalho de automatizar para poder separar cada armadura. Então, a gente está separando cada viga, separando cada pilar em arquivos separados, além da prancha geral. Assim, a gente consegue, na plataforma, mandar todos esses arquivos das vigas separadas, pilares separados, e ele gera um QR Code. Aí fica uma forma bem simplesinha aqui. Vai nessa seção QR Code, escolhe o projeto, gerar. Deixa eu ver, tem a função de desenvolvimento ainda, né? Nessa versão aqui? Porque eu acho que é onde que a gente não, criou. Qual o projeto que já tem QR Code? Nenhum, a gente não fez ainda. Só tá. Eu acho que vai estar na casa. Não, tá. Não estou achando o projeto que a gente já colocou ativo de teste, que a gente não fez projeto ainda real com os QR Code, a gente só estava fazendo os testes. Mas a ideia é que ele gera as pranchas folhas A4 com as sequências desse QR Code para a gente depois imprimir e poder usar na obra. Então, a pessoa consegue lá tirar foto do QR Code e já abre a plataforma sem acessar login, sem precisar fazer login, diretamente a prancha na última versão. Então, nessa ideia realmente de melhorar a organização na obra, com essa identificação, padronizar essa identificação na obra, e de facilitar o acesso à última versão dessa prancha específica, introduzindo realmente a ideia de vamos usar a plataforma na obra, no celular ou no tablet, nessa ideia realmente, tá? Então, essa parte, no de ponta a gente usa o Portrait. A plataforma de forma geral, a gente está usando o Vue.js,
para poder ter uma interface dinâmica. O Vue.js é uma biblioteca JavaScript, tá? A geração de QR Code, a gente está usando uma biblioteca JavaScript também, QR Code.js. São todas bibliotecas livres, de graça, tá? Que a gente está juntando para ter uma plataforma que atende realmente ao que a gente deseja. Agora eu vou comentar um pouco do que a gente consegue, o que o Forge oferece a mais. A gente está usando essa parte específica. Conectar o BIM 360, usar o Forge para puxar o que tem no BIM 360 e comunicar com nossa plataforma, tá? Mas o Forge permite também comunicar com o Fusion, com a 360 e com outra versão de BIM 360, também fazer toda a parte de gerenciamento do BIM 360. O Forge permite fazer isso. O BIM 360 você tem lá administradores, usuários, diferentes níveis de acesso, diferentes pastas, e com o Forge você poderia, por exemplo, eu quero uma estruturação especial para o meu projeto. Com o Forge eu conseguiria já automaticamente essa estruturação, puxando, por exemplo, regras de um arquivo Excel, ou de um arquivo de texto, ou de uma interface mais intuitiva, igual eu poderia configurar regras, gerar essas pastas, definir os acessos, convidar participante. Então, com o Forge eu consigo fazer todo esse gerenciamento e controle do BIM 360, tá? Não é só puxar arquivo do BIM 360, também ele consegue ser uma ferramenta para poder configurar. Então, o Forge consegue armazenar os arquivos aqui, né? Colocar arquivo a mais, puxar arquivo, baixar arquivo, né? Mudar arquivos. Mas ele também tem essa parte de Cloud Storage, que é um armazenamento do Forge, no qual a gente consegue mandar arquivo. Então, por exemplo, nuvem de pontos, que foi feito aqui na plataforma. A gente não está mandando nossas nuvens de ponto no BIM 360. Em vez disso, a gente criou nossa interface de upload, que está aqui. Na hora de criar um novo nível de ponto, por exemplo, aqui, e me indica qual arquivo precisa ser mandado. Eu consigo mandar os arquivos assim, aqui, faz o upload e vai mandando esses arquivos no Cloud Storage do Forge. O Cloud Storage ele tem um armazenamento ilimitado, teórico, né? Igual ao BIM 360. Então, eu consigo mandar arquivo, eu consigo gerar toque de acesso específico para arquivo específico, que a gente chama de signed URL, ou seja, eu consigo dar um toque só para acessar esse arquivo, para a pessoa conseguir baixar sem fazer login. Então, eu consigo gerar um link, para a pessoa baixar esse arquivo sem fazer login. Então, esse Cloud Storage é muito bom, porque amplia bastante as possibilidades de trabalhar também com outros arquivos que não tem necessariamente sentido de ir no BIM 360. Então, com o Cloud Storage, eu consigo fazer uma plataforma sem isso. Consigo ter o Forge, trabalhando com o Cloud Storage e com os outros serviços que eu vou mostrar depois, que permite, então, reproduzir todas as funcionalidades do BIM 360. Eu consigo fazer uma plataforma idêntica usando o Forge. Tá? O Forge dá realmente acesso, o Autodesk está dando acesso realmente às possibilidades. Então, o que eu consigo fazer com o Forge? Gerenciar o BIM 360, arquivo, permissão de acesso. Fazer conversão, foi um assunto do início aqui, antes da live. Poder converter arquivo Revit em IFC, então o Forge permite fazer isso. Está subdividido em uma parte de visualizador, BIM 360, para acessar arquivos, gerenciar, e uma parte de conversão, então ele permite converter GA PDF, GA IFC, fazer conversão e mudança. Eu consigo no Forge
automatizar a mudança, criar um novo Revit e colocar objeto inicial nesse Revit, por exemplo. Realmente criar elementos dentro desse arquivo, mudar um arquivo do AutoCAD, já a plancha de um arquivo AutoCAD, eu tenho um arquivo AutoCAD com, por exemplo, todas as planchas, uma do lado do outro, já PDF para cada um, daí é para fazer. Então, realmente, o Forge tem um leque de possibilidades bem grande com os arquivos do Autodesk e no Pagear e IFC também, que nesse a ideia de o OpenMV, tá? O que mais? Então, a gente tem conversão, visualizador, que está sendo utilizado na plataforma para visualizar IFC, Revit, em 3D, 2D, plancha. O Forge tem também a parte de ortofotomosaico, então ele consegue fazer, você mandar 200 imagens, ele gerar esse arquivo ortofotomosaico, ele faz isso também. Essas partes de conversão, o Forge cobre um custo de conversão, tá? O Forge a gente consegue usar pagando uma anuidade, que não é alta, mas depois a gente tem um custo caso seja necessário fazer conversão. No nosso caso, como a gente está trabalhando com o BIM 360, o BIM 360 já converte o arquivo Revit, por exemplo, que a gente coloca no BIM 360, para um formato compatível com o visualizador. Mas se a gente usasse, por exemplo, que eu mostrei antes, essa parte de Cloud Storage, que é só mandar arquivo, aí eu precisaria usar a conversão de arquivo para poder ser compatível com o visualizador. Aí já é um custo de conversão. Modificação de arquivo da dúvida que eu já falei também. Agora eu vou completar um pouco sobre como que está estruturada a plataforma, tá? Um ponto importante, claro, é o Forge, para poder comunicar com o 360, para poder ter esse visualizador. A gente não teve o trabalho de criar um visualizador, tá? Mas a gente tem um conjunto de outras ferramentas, para realmente ser uma ferramenta completa. Vou começar com um banco de dados. A gente está usando o MongoDB, que é um banco de dados no SQL. Aqui tem um pouco no Zoom, a gente tem os bancos de dados relacional, que tem uma ideia, a gente tem como se tivesse várias tabelas, e a gente consegue conectar essas tabelas. Por exemplo, tem uma tabela de usuários e uma tabela de projetos. Aí na tabela de projetos, vai ter a referência de qual usuário criou esse projeto. Aí a gente tem uma relação entre as duas tabelas. No MongoDB, na ideia no SQL, a gente procura diminuir, não trabalhar muito com essas relações, e a gente tem um ganho de eficiência nessa forma de trabalho, apesar de que, por exemplo, com o MongoDB, a gente consegue fazer essas relações, a gente consegue trabalhar como se fosse um banco de dados relacional, mas não é a ideia de trabalho desse banco de dados, tá? Para rodar todas as funções, login, puxar qual arquivo tem, verificação de acesso, adicionar compartilhamento, mandar e-mail, por exemplo. Tudo isso está sendo gerenciado por função serverless, ou seja, em vez de ter, eu vou pagar um servidor que está rodando 24 horas, tá? O tempo todo. Eu vou ter funções que vão ser executadas de forma somente quando solicitadas. Eu tenho 2 usuários, vai executar 2 funções que foram 2 mini servidores virtuais, como se fossem mini servidores virtuais, que vão executar essas funções. Só essa tarefa que o usuário está pedindo. Acabou, apaga esse mini servidor virtual, que a gente chama de função serverless. Essa forma de estruturação permite ter realmente uma estrutura que é escalável. Eu não preciso dizer,
vou ter bastante usuário, então eu preciso pagar 2 servidores rodando o tempo todo. Não, eu pago nada, eu tenho zero servidor funcionando. Quando o usuário está chamando a função, vai lá, ele abre um novo mini servidor, uma função serverless a mais. Ó, tem mais usuários, 10 usuários simultâneos, vai ter 2 funções funcionando. Tá? Então, a gente, nessa ideia, a gente paga realmente somente porque está usando, e a gente tem essa escalabilidade de não precisar decidir, preciso de 2 servidores, vou ter muita gente ou não. Não, eu só vou pagar mais se tiver muita gente, só isso que muda. Então, a gente está usando as funções MongoDB Realm para poder gerenciar essa parte, com Node.js, o tipo de servidor. A gente está usando serviço do Amazon, especificamente Amazon EC2, para gerenciar download de arquivos. Na hora de baixar um arquivo do 2360, o usuário quiser baixar um arquivo do 2360, a gente criou esse intermediário entre o usuário e o 2360, a gente criou esse intermediário que gerencia os acessos para baixar arquivo, tá? Então, esse foi mais um requisito de segurança para poder realmente ter um controle sobre os arquivos, não deixar o acesso a todos. Então, com esse conjunto, a gente consegue realmente ter esse controle. No banco de dados, a gente tem usuários, qual projeto a gente tem acesso. Aqui a gente consegue puxar dados do banco de dados, verificar se ele pode ou não fazer as interações, acessar o projeto, e aqui a gente verifica somente a base, ele pode baixar ou não esse arquivo, tá? Na parte da plataforma da interface, então, são linguagem comum, HTML, CSS para interface, Vue.js, biblioteca JavaScript para ter uma interatividade, e o visualizador do Forge que permite ter, então, esse visualizador fantástico, que funciona muito bem. Tem mais o que eu mostrar aqui? Tem mais um ponto. Tá, mais um ponto que eu queria comentar. Esse visualizador que está trabalhando na ideia do visualizador em WebGL. O WebGL são especificações chegaram uns anos atrás que permite trabalhar com 3D diretamente no navegador, tá? Então, o Forge está usando o WebGL, tá? Que funciona em 12 navegadores, e está usando a biblioteca Three.js. Então, é uma biblioteca bastante utilizada nesse mundo de 3D no navegador. E o Three.js é uma biblioteca usada por outros visualizadores também. E a gente tem visualizador na internet baseado em Three.js para visualização de IFC, por exemplo. Então, aqui o visualizador do Forge não está reinventando tudo, está realmente tá usando o que é usado por outras pessoas, mas eles têm um leque de funcionalidade bem legal e tá com um resultado bem legal. O que você quer comentar mais aqui? Eu acho que uma coisa que é interessante, eu você não falou tudo, mas é que a gente possibilitou alguns modelos diferentes de entrega. Por exemplo, não sei se esse projeto já tinha finalizado, não, acho que do Marcos estava finalizado, deixa eu ver aqui. Mariana. Que era, por exemplo, a gente tem nosso modelo federado, a gente chegou num ponto que a gente pensou, tá tendo um emulado naquela parte do BMax, do ArchiCAD, certo? De um hypermodel, onde a gente conseguia ter as pranchas junto com o nosso modelo tridimensional. Então, por padronização de nome de arquivo, a gente conseguiu fazer de forma rápida na Navisworks por sets de seleção por nome do arquivo, né? Já que está tudo padronizado por pavimento, por disciplina, a gente consegue criar modelos de visualização que a gente chama aqui no nosso site, chama-se modelo de exibição. Então, quando você vai numa disciplina, que esse aqui é um projeto já finalizado, né? Uma disciplina finalizada, a gente entrega um modelo 3D para o cliente, junto com a prancha daquele
daquela disciplina. Então, no caso, por exemplo, um projeto hidrossanitário, a gente tem a planificação daquele modelo, né, que é o que a gente tem a representação em prancha, junto com o modelo em si. Então, por exemplo, o projeto hidrossanitário, a gente coloca, por exemplo, a estrutura de concreto e hidráulico, né? Ou sanitário, a gente coloca Então, a gente dá uma filtrada de maneira a facilitar o entendimento em obra. Então, por exemplo, o cara olhou aqui na planta baixa os tubos, mas ele não tem muita noção de como está passando, às vezes um entendimento assim mais como que está essa passagem de tubulação. Então, ele consegue usar o modelo de base junto com a prancha. E isso aqui a gente cria de forma muito rápida. E foi basicamente por causa de nomenclatura de arquivos. Obviamente, algumas funções do BIM 360 a gente não tem. Então, por exemplo, no BIM 360, se estiver bem estruturado, você tem aquela coisinha de você clicar, colocar a prancha lado a lado com o visualizador, né? Às vezes você clicar no elemento, ele passar. Mas para o nosso nível de maturidade BIM, dos nossos clientes, dos nossos contatos, o pessoal nem chegava a utilizar aquilo. Então, era uma coisa assim que... Mas o Forge permite adaptar. Tem que fazer as personalizações, mas é possível implementar com o Forge. Sim, mas pro nosso, assim, satisfez totalmente. Então, às vezes, quando a gente tem ainda, por exemplo, a gente dá para adaptar a parte do Canvas do BIM 360, né? A gente usa, às vezes, para discutir projeto, né? Que é aquele, você entrar dentro do modelo 3D e desenhar. Então, para o nosso cliente final, para a parte de entrega, ainda não é necessário, mas, por exemplo, quando a gente vai fazer, às vezes, uma discussão aqui dentro do escritório a respeito de alguma concepção de projeto, a gente às vezes volta para o BIM 360, que é uma área mais técnica, né? E consegue aqui fazer aqueles desenhos, fazer uma chamada de detalhes, explicar. Então, a intenção da plataforma sempre foi pensando mais no cliente final e nos consultores, né? Para a gente facilitar a vida deles, porque até quando a gente utilizava, né, licenças a mais do que podia no BIM 360, te convidando, o cliente odiava o BIM 360 porque o leigo é muito complicado. Então, essa parte de a gente entender também que o fluxo de edificação leva em conta muitas pessoas que não têm o conhecimento tecnológico tão avançado, ou os ferramentas tão avançados, que não entendem tanto da área, é bom a gente também sempre tentar mastigar o máximo possível e entregar. Então, eu acho que nossa apresentação era isso aí, pessoal. Então, alguém quer tirar uma dúvida, conversar, alguma coisa aí? Peraí. Eu acho que talvez não. Oi, Thalma. Ficou bem legal, hein? Ficou bem legal essa plataforma, né? Pelo que eu entendi, basicamente vocês estão usando o BIM 360 só como repositório, né? E aí toda a parte de interface está sendo feita nessa plataforma da Nexus aí. Sim, isso. Bem isso. Pô, isso é um produto bem interessante, hein? Porque na verdade você com um assento você consegue gerar tudo isso aí, né? Sim. Quando eu me dei conta que se fosse colocar BIM 360 com algo com 20 pessoas, tinha que ter 20 licenças, eu assustei. Mas... Não, então, mas eu achei interessante porque isso aí pode virar um produto. Sim. É uma coisa bem bacana mesmo. Pô, então, de parabéns, pessoal. Fizeram uma coisa nota 10 aí, pelo menos eu achei assim, considerando toda a... como fala? Todas as limitações, né? Que existem às vezes, né? Eu achei interessante que vocês estão trabalhando só na pasta de projetos, né? E vocês não usam, porque aquele recurso de localização, se você usar a outra pasta, a pasta de de plantas, né? Lá, para cada documento, você consegue atribuir um parâmetro de localização. Sim. Tá? Só que aí ele é um pouco mais limitado nos formatos que dá para carregar. Então eu acho que, por exemplo, que nem vocês fizeram com fotos, não daria para fazer. Mas só comentando, porque às vezes é uma coisa que não sei se vocês chegaram a explorar essa funcionalidade da outra pasta. Cara, a gente chegou dessa parte de planta, a gente começou a utilizar ela, que a gente chegou até a padronizar o carimbo. Só que fazer extração de dados, né? Fazer extração de dados, só que no final eu achei um pouco muito complexo pela vantagem que ele trazia, assim, de visualização. É que na verdade ele foi concebido com escopos diferentes, né? Sim, um para a área de projeto, outro para a área de execução, né?
Porque lá fora é bem separado. Não, mas ficou muito bacana. Alguém tem uma pergunta para fazer? Acho que a Gabriela queria falar alguma coisa. Eu vi que ela pôs alguns textos aí. Né? Não, não aparece aqui Tem um chat aqui, no né? chat aqui não Tem apareceu mensagem. nada. Tem um chatzinho aqui. Onde é que eu apareço aqui? Consigo mandar áudio. Não, acho que... Bom, não sei, acho que você pôs os seus contatos ali no slide inicial, né, Talma? Mas de qualquer jeito, Ah, ele eu tá no não grupo. coloquei, você acredita? Oh, meu Deus do céu. Mas ele tá no grupo do Revit MP, que acredito que a maioria do pessoal aqui esteja. Então, vocês precisam. Ó, a Oi, Gabriela gente, vocês estão me conseguiu. ouvindo? Ah, estamos te ouvindo, Gabriela. Ah, tá. É porque eu tava no celular, aí eu não tô sem saber onde que eu mexi aqui. Mas, boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriela, né? Eu sou daqui de Belo Horizonte, tenho um escritório de projetos, Engage Engenharia, projetos de instalações hidrossanitária, elétrica. E aí, uma coisa, logo no começo, quando vocês começaram a falar, a questão da nomenclatura, que ainda é uma dor, assim, que eu também estou sem saber ainda como é que eu nomeio meus projetos. Por quê? A gente tem um cliente que ele faz, a gente posta no BIM 360 o projeto para ele. Eu, particularmente, não sei o que acontece depois, porque eu não conheço muito do BIM 360. Mas o que acontece? Os empreendimentos que a gente trabalha com esse cliente são áreas de galpões comerciais. Então, tem o galpão 1, 2, tem área de restaurante, tem vestiário, então tem várias edificações. Então, a gente projeta essas edificações separadas, só que dentro de cada edificação tem as disciplinas, né? Tem hidráulica, tem drenagem, tem esgoto. Então, é diferente do CAD, né? Que a gente projetava num arquivo a água, no outro esgoto, a drenagem. A gente projeta tudo no arquivo, por exemplo, do galpão. No galpão tem todas as disciplinas juntas. Só que eles querem que apresenta para a obra as disciplinas separadas. Então, assim, eu fiquei sem saber se eu coloco na sequência a numeração, por exemplo, como é o mesmo empreendimento e tem as disciplinas de cada edificação, aí se eu separo por edificação, se eu tento pôr na sequência, essa organização, como é que fica, e lá, quando eu posto do Revit, lógico que eu não coloco revisão, mas o do CAD e do DWG que eles pedem para postar, eu coloco. E aí, eles não, como tem o número da revisão, no BIM 360 não sobe, aí fica aquele tanto de coisa lá. Então, essas questões de organização da experiência que vocês têm, o que vocês me aconselham disso tudo, vocês entenderam? Ó, uma coisa que eu gosto realmente dessa parte de mais de modificação foi a primeira vez que eu tive esse problema de compartilhar aqui de novo, mostrar, por exemplo, um que a gente está fazendo agora, que é um hangar que ele tem. A gente está fazendo um aeroporto, são três hangares, um negocinho no meio. Só que no fim a gente acabou que utilizou uma pasta única também. Deixa eu pegar aqui, talvez o outro que tem três edificações pode ficar um pouco mais claro aqui, talvez esse aqui da Open, esse aqui do mal. Esse aqui foi o primeiro projeto que a gente fez que teve três edificações. Nessa parte estruturada de volume de dados, a gente tinha o quê? Nesse projeto que a gente foi tratado de fazer uma área comum. Opa, aqui. Então, que a gente tinha três edificações aqui: administração, um alojamento e uma área de lazer dos motoristas. E um outro que era meio por fora, que era um estacionamento. Uhum. Então, a nossa estruturação aqui, Fábio, a gente até colocou a parte de pranchas nesse projeto ainda utilizava, mas aqui. Então, o que a gente faz? A gente coloca um código de volume, que o volume é relacionado à edificação, então a gente senta antes primeiro, a gente define o nível de todos, define quais edificações vão ser. Esse aqui é o bloco 01, é, sei lá, um galpão e um predinho que está colado nele. Esse aqui é o 01. O 02 é ser o outro bloco, o 03 é isso. Então a gente define isso no escopo inicial, a gente define o nível de todo mundo, então as coordenadas, e depois, cada bloco desse, ele vai ter um código antes. Então, e como esse código vem logo depois da empresa que origina esse arquivo, então ele fica estruturado. Então, aqui, ó, a gente tem todos os arquivos da parte de administração, aqui 01. Tudo aqui, ó, tudo que tiver 01 aqui é administração. Começou no 02, alojamentos. Então, ele fica, de uma certa forma, fácil de ver, a gente não precisa de muita pasta para entender isso.
se a pessoa simplesmente souber o volume que está trazendo aquela edificação. Aí, no caso Só de que, arquivo... Oi? desculpa, pode falar, desculpa. E a ISO fala que quando a gente tem um projeto com uma edificação única, que é a maioria das casas que a gente faz, a gente simplesmente mata esse campo, a gente coloca esse campo como XX. Então, por exemplo, uma residência, tudo XX. Você vai ver que esse campo é XX, ele está lá, ele existe, mas ele é uma... Esse aqui ainda era um pouco mais antigo ainda. Então, por exemplo, a edificação única, XX. Vocês mantêm. Mantém o campo. Então, por exemplo, arquivos aqui, esse outro campo aqui, que é a parte de pavimento, então isso a gente gera muito para a prancha de referência. Então, por exemplo, para a gente inserir, a gente usa muito K-Builder aí. A gente não tem uma capacidade financeira de ter Revit para todo mundo, então a gente usa muito K-Builder. E no K-Builder a gente fez um processo que, em vez de fazer aquele processo que é AutoK ensina, de você inserir o DWG lá dentro, escalonar lá dentro e colocar na origem, a gente já gera DWGs escalonados em 1/50 ou no geral, e já com... Desculpa, escalado em centímetro, que é o que trabalha em centímetro. Tanto para o AutoK para o Iberic, e já com os pavimentos definidos. Então, se a gente precisa depois atualizar, talvez, essa referência aqui tá com as cores muito ruins, a gente já muda para um e muda para todo. Então, esse quarto campo serve para isso. Mas a parte de volume é o que a ISO sugere. E se você quiser fazer um arquivo, por exemplo, de implementação, que vai ser de tudo, você vai usar um código ZZ, que ele quer dizer que ele se relaciona a mais de uma edificação. Então, essa parte de volume de dados, se você der uma pesada nesse, que a ISO ele pega da norma britânica, né? Mas coloca Naming Convention ISO no Google, que você consegue achar um material bem interessante dessa parte de volume, que é uma parte que, quando a gente realmente vai trabalhar com várias edificações, é uma coisa que é essencial para você não se perder com pasta. Então, a gente consegue ter um negócio organizado. Então, por exemplo, eu sou inimigo das pastas, né? Quanto menos pasta, melhor. Mas, por exemplo, abri 32 janelas aqui. Nosso servidor, ele é um pouquinho, né? Não está organizado do jeito que eu queria. E eu também coloco já um arquivo inicial com a nossa nomenclatura aqui para estar claro para todo mundo que participa. Já na hora do servidor, quais são a parte de edificação, única não relacionada, que é o volume, edificação 1, edificação 2, os pavimentos, como é que você nomeia pavimento, quais são as categorias que a gente tem, quais são os tipos de arquivo. Então, isso a gente... Mas, por exemplo, igual no caso, tudo bem, por exemplo, quando é arquitetura, mas no caso, vamos supor, de instalações que tem 3 disciplinas, esgoto, água, drenagem. Como que do lado de fora eu consigo ver no nome desse arquivo qual disciplina que eu estou mexendo? Porque se eu numerar na sequência e colocar só por volume, como que eu identifico a disciplina? Você está entendendo? Sim. Porque a edificação é uma, mas ela tem várias disciplinas. Sim, a disciplina ele é o quarto campo. Então, aqui, tudo tem H aqui é meu hidráulico. No caso aqui, eu gosto de dividir entre hidráulico e sanitário. Então, aqui então eu tenho todas as pranchas do meu hidráulico, certo? Eu tenho o meu modelo nativo de hidráulico com os backups, tenho um modelo nativo do Revit, eu tenho um arquivo de coordenação gerado. Esse aqui é o do Revit, esse aqui é o do K-Builder. Então, essa é a parte de disciplina. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que tem edificação aí, tudo aqui está concreto, hidráulica, O é coordenação, sanitário. Então, é tranquilo. T é a topografia, que a gente usa para a parte do número de ponto. Z é a administração, a arquitetura. Então, fica fácil de visualizar. Então, por exemplo, a gente tem uma casa aqui que a gente tem uma pasta única. Isso aqui são outras pastas que, por exemplo, quando você gera uma nuvem de pontos em Kepler, tem essas pastas de suporte. Essas pastas não incomodam muita gente, então a gente deixa. Mas, no geral, a gente tem que trabalhar com o menor número de pastas possível. Então, por exemplo, o hangar aqui, que é o que a gente falou, que ele tem mais de uma edificação. Tem mais de uma edificação, tem mais de uma disciplina. E ainda assim, a gente consegue ter um controle aqui, da edificação 1, o hidráulico, edificação 1, o concreto, edificação... tem bastante arquivo, né? Tá. Então, eu acho que você deve fazer mais ou menos igual eu faço mesmo. Você separa por edificação e as disciplinas daquela edificação. Você não coloca na sequência, não. Vamos supor que o empreendimento é 1. Aí você tem 5 edificações, cada edificação tem 5 folhas de hidráulica. Você não coloca 5 vezes 5, 25, não. Não dá sequência, não. É o volume e a edificação, o volume, que é a edificação no caso, e a disciplina você vai numerando. Aí outro volume já é outra numeração, né? Tipo assim, começa do 1 de novo. Começa do 1 de novo.
É porque senão fica confuso, né? Fica muito confuso. Não, fica. Mas é uma coisa também que nomenclatura é uma coisa muito singular, né? Assim, a gente já trabalhou com outras empresas aqui que contrataram a gente, e eu falei, pô, galera, vamos padronizar uma nomenclatura legal. O pessoal, não, a gente trabalha desse jeito assim, tem que ser assim. Aí Uhum. a gente se adapta, né? Eu fiz um agora que é um condomínio Minha Casa Minha Vida, que ele também tem várias edificações, tem vários blocos e tudo mais. E aí o cliente mostrava lá que ele separava por disciplina. Então, assim, não tinha essa questão da edificação. Então, eu fui fazer por sequência. Então, tipo assim, um arquivo tinha a folha 2 e 3 de água, no outro tinha 4 e 5, no outro tinha um. Por quê? São blocos diferentes, mas para dar a sequência. Então, foi bem confuso de fazer essa nomenclatura, entendeu? Sim. Mas é interessante. E outra coisa que ainda, isso foi bastante coisa que vocês explicaram, mas todo esse processo que vocês criaram é para poder, não só para isso, né? Mas é muito importante para o cliente, para a entrega que esse acesso que ele tem, ele conseguir trabalhar de uma forma BIM mesmo, né? Não só entregar uma prancha em PDF, né? Foi tipo isso que vocês fizeram, não é isso? Sim, é porque a gente essa questão do BIM morrer aqui no escritório. A gente fazia o projeto, compatibilizava, pô, tudo Uhum, legal. O construtor não tinha modelo 3D para visualizar, uhum, o cliente não via, o cliente não conseguia navegar no modelo, e daí isso a gente conseguiu solucionar. Hoje o cliente mais lê que tem, o cara entra dentro do site, ele uhum, consegue usar as ferramentas de medição lá, ele mede, ele questiona, de forma simples, né? Porque realmente, aqui ainda tem na região a ideia de que, estou usando o Revit, eu sou BIM. aham, Para mim, não. Ou se ele não participar do ciclo de vida da edificação, que é projeto, construção, e depois você ter uma documentação real, né? Que é para uhum, uso, para mim já não é um fluxo BIM. Você fez projeto com 3D. aham. Só modelou. Interessante, não, muito legal. Assim, vocês estão de fato fazendo bem, ainda que o seu cliente não entenda, ou não queira, ou não peça, né? Vocês já estão fazendo isso, porque acaba que a gente trabalha de forma eu, né, aqui no nosso escritório, assim, quando o cliente demanda, a gente está buscando isso aí. Vocês estão criando essa demanda, né? Então, assim, isso é muito legal, parabéns. Obrigado. Obrigado. Né? Mas era essas dúvidas que eu fiquei assim, depois eu vou dar uma pesquisada lá no site de vocês, e pelo que eu vi também através do site, né? Vocês fazem entrega para o cliente também, não é isso? Você Sim, mostrou tudo lá? no site, tudo no site. Que daí Aham. isso também tirou o nosso custo, né, de imprimir, porque é muita prancha que a gente. Eu Qualquer... nunca trabalhei com impressão no meu custo, né? Até foi uma coisa interessante que você colocou. Eu já tenho 20 anos que eu estou no mercado, eu nunca coloquei no meu escopo, não, porque isso aí é uma coisa que é caro, ainda mais plotagem colorida, né? Não tem jeito. Mas é Sim, interessante porque acaba, ou igual hoje, os clientes que não têm, o Bingo tem dessa. Ele tem o BIM 360, mas eu não sei, a gente não posta lá, a gente entrega para eles através do Google Drive. Porque hoje em dia, com os arquivos, né, no formato BIM, eles são muito mais pesados, né? Então, para você mandar por e-mail, fica inviável, né? Então, ele gera um volume muito grande de pranchas e tudo mais. Então, o processo de vocês é bem bacana. obrigado. Parabéns, gente. Obrigada, era isso que eu queria perguntar. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal? Então, ficou bem legal mesmo. Meus parabéns. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Então, pessoal, vamos encerrando. Agradeço muito a apresentação do Tal, do Luciano. Vocês Ô, desenvolveram Fábio, um eu posso negócio só bem falar uma bacana. coisinha que eu Oi. esqueci? Realmente eu esqueci de deixar um contato, né? Hum. Então, pessoal, não tem muitos taumaturgos no Brasil. Quem quiser procurar lá, joga no LinkedIn, taumaturgo, vai estar lá eu. Joga Nexus BIM, que vai estar a gente lá. Você consegue achar a gente de forma fácil, tá, pessoal? Porque eu realmente não me toquei de deixar os contatos da gente. Mas pelo LinkedIn, hoje em dia, a gente encontra. Você olhar no Instagram, @NexusBIM também, você vai encontrar a gente, pessoal. Beleza, então. E o vídeo vai ficar público, né? Depois eu vou compartilhar o link. E aí vocês também podem usar como material de divulgação do trabalho de vocês. Tá bom? Bom, pessoal,
mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Uma boa noite e vamos nos falando aqui. Próxima apresentação, acho que daqui 2 semanas, mas eu vou confirmar lá no grupo. Tá? Uma boa noite aí para vocês. Valeu, obrigado. Valeu, Fábio. Tchau, tchau. Até mais, tchau.